Temos sido bombardeados recentemente com muitas notícias que têm nos alarmado. Notícias de guerra, notícias de falência, notícias de pedido de falência. Nós temos visto coisas muito assustadoras acontecendo nesses dias. E a gente queria falar com você um pouco sobre isso. Nós queremos trazer um pouco de luz sobre essas notícias e o que realmente impacta nas nossas vidas e o que não impacta. Aquilo que vai ser relevante para que nós tenhamos atenção nisso e para que nós não tenhamos atenção nisso. Existem muitas coisas às quais nós temos que nos preocupar, mas existem outras que a gente não precisa nem de perder tempo, porque são apenas notícias que querem prender a nossa atenção e desviar nosso foco de coisas importantes. Olá, eu sou Guilherme Seixas e nós vamos falar de assuntos genéricos nesse vídeo, para que nós entendamos para onde caminha a humanidade. Muito boa noite, meu nome é Luiz Martins e é uma honra. Obrigado, Guilherme, por ter me recebido aqui nessa casa. Gente, vamos mostrar esse cenário. Por favor, editor, que cenário maravilhoso. Queria agradecer o Guilherme por ter composto esse cenário com tanto cuidado, com tanto carinho. Obrigado por ter me recebido. É um prazer. Eu acho que tudo faz parte de um ambiente que nos pode remeter realmente a ter um momento de comunhão, um momento de aproximação e falar com pessoas aquilo que a gente tem visto, aquilo que a gente tem vivido. Mas eu gostaria, Luiz, de começar falando sobre taxa de juros. Ixi. Taxa de juros impacta na vida de todo cidadão. Taxa de juros impacta na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque é um indexador que baliza todos os segmentos econômicos. Perfeito. E nós vamos ter agora, na semana que vem, nos Estados Unidos, o Federal Reserve vai votar a nova taxa de juros para o mercado americano. Hoje, ela continua, Luiz, em 5,25%. É uma taxa de juros bastante agressiva, mas para o mercado americano ainda é uma taxa de juros cara. Esse é um dos pontos que o Biden tem sido muito bombardeado, principalmente nas próximas eleições. Esse é um calcanhar de Aquiles. É uma das grandes pautas para esse ano. Sim, o presidente Biden hoje sofre por isso. Mas o Brasil também não está longe disso. Não. Hoje nós também vivemos aqui um tempo diferente, onde temos uma taxa Selic bastante dilatada e isso dificulta um pouco o crédito. Isso dificulta um pouco as negociações a longo prazo. Porque essa taxa ela é um indexador que baliza toda a operação do mercado financeiro. Mas por que eu comecei falando sobre taxa de juros? Porque hoje a gente tem ouvido muitas pessoas que falam de vários assuntos, principalmente na grande rede mundial de computadores. Mas eu quero deixar uma sugestão para você. Escute um pouco mais Pablo Spyer. Ele tem trazido muitas notícias importantes dentro do mercado de commodity, do mercado de capitais e das bolsas de valores. Então eu recomendo ouvir um pouco mais Pablo Spyer. Ô, Guilherme, eu gostaria de ressaltar, você falou do Federal Reserve. Só para explicar, é o equivalente ao que a gente tem aqui no Banco Central Brasileiro, né? É a instituição que controla basicamente a emissão do papel moeda e regula naturalmente a taxa de juros. E o Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, ele está muito cauteloso porque a Bolsa Americana ela abriu já esse ano de 2024 já bastante otimista, né? Porque a maioria dos analistas já precificam um corte na taxa de juros, né? O entendimento é que a gente já atingiu o patamar, né, o patamar mais alto da taxa de juros, como você bem mencionou, 5,25 para uma economia dos Estados Unidos é bem agressiva, né? A gente tem que ressaltar que antes da pandemia, Estados Unidos e Europa chegavam a beirar a taxa de juros negativos, que é exatamente para você não deixar dinheiro parado nas contas e fomentar muito a economia, só que isso causa inflação, né? Muito dinheiro girando na economia acaba criando esse problema, e no Brasil a gente tá acostumado com uma taxa de inflação razoável, mas os Estados Unidos estão vendo isso pela primeira vez em mais ou menos 30 anos, né? Uma taxa de inflação assim tão alta. Então 5,25 para eles assusta muito, né? Enquanto a gente no Brasil beirou os 14%, né, de Selic, né, nos últimos anos. E aí o Jerome Powell, ele ainda está um pouquinho receptivo, assim, meio na defensiva, porque ele não quer deixar o mercado muito otimista
né? Ele não quer declarar oficialmente que chegou no patamar de juros, né, o mais alto, e que vai começar a decair, porque é provável que volte a inflação. E apesar de que no mês de dezembro a inflação ficou ligeiramente mais alta, ficou 0,2% mais alto do que os analistas previam, mas ainda é uma inflação que está vendo já declínio. Né, a economia dos Estados Unidos está vindo bem forte, o mercado de contratação agressivo, só que o Jerome Powell ele não quer oficializar que os juros vão cair, porque ele tá com medo da inflação começar a voltar e aí ter que subir juros novamente para poder descer os juros novamente e ficar essa novela. Então a gente está acompanhando, né? Para ver como é que tá esse novo capítulo aí da economia. Eu acho que foi muito bem observado. Eu acredito que ainda tem outro elemento dentro desse contexto aí, que é a China. Com certeza. A China hoje, ela sinaliza uma possibilidade de se tornar aí uma primeira potência econômica mundial. A China hoje, ela consegue, em alguns nichos de negócio, ela consegue se sobrepor a alguns nichos de negócio americano. Então, isso também, né, que é uma cautela, principalmente do Federal Reserve, é que eles também não percam mercado internacional. Sim, então, certeza. A China, ela vem muito agressiva. Até interessante falar sobre a China e sobre os Estados Unidos, nós começamos nesse tema, que a China hoje é a maior fabricante e maior vendedora de carros elétricos do planeta. Muito bem notado. E eu estive alguns dias atrás em reunião com alguns empresários aqui de Goiás e tive uma informação de que a BYD de Goiânia vendeu num dia de vendas 66 unidades de carros elétricos. Essa é uma quantidade expressiva para uma venda diária. E a Tesla, ela vem sofrendo inúmeras pressões, porque ela vinha muito agressiva. Sim. Com o carro elétrico. O Tesla era um sonho de consumo, principalmente americano. O maior expoente, né, dos carros elétricos era a Tesla. Eu acredito que eles conseguiram quebrar um mito e desmistificar algo que colocava o carro elétrico como uma dúvida. Sim. Com certeza. Então, houve por parte, né, da Tesla, da sua engenharia, do seu CEO principal, conhecido mundialmente, havia dele o sonho e ele entregou isso para a sua equipe de desenvolvimento e o pessoal conseguiu chegar num produto que foi um produto agradável. Mas, diante do que aconteceu agora recentemente, né, com a Hertz principalmente, o cancelamento de pedido de veículos, isso desacelerou um processo de fabricação, um processo fabril muito sério, onde a China ocupou esse espaço, né? Muito bem notado, Guilherme. E não só a Hertz cancelou, a Hertz ela tinha um contrato de compra de alguns veículos da Tesla, alguns 30 mil veículos, diga-se de passagem. 100 mil era o primeiro pedido. 100 mil. A Tesla entregou 20 mil veículos e os outros 80 mil foram cancelados. E não só foram cancelados os pedidos feitos, como a Hertz também está desfazendo de 1/3 da sua frota de veículos elétricos. Eles concluíram que ainda tem muita ansiedade em relação ao mercado de carros elétricos nos Estados Unidos por conta de muitos problemas de infraestrutura. Ainda não é tão acessível você recarregar a bateria fora de casa como é você parar num posto de gasolina e abastecer. Então, por esse motivo, a Tesla está vendendo muitos modelos. E tem alguns sendo negociados em torno de $20 mil. Né? É um preço assim, que vai lotar bastante o mercado. E na semana passada, o Guilherme, o Elon Musk chegou a adotar um posicionamento de solicitar que o governo dos Estados Unidos imponha medidas para poder... Protecionistas. Olha para você ver, estamos vendo um protecionismo americano de novo, tentando fortalecer o mercado com indústrias nacionais. E aí tem levantado uma questão também nos economistas, o Guilherme, que é a natureza da China. Porque olha só, hoje eles conseguem competir com a Tesla, né? O Elon Musk admitiu que está difícil de competir com eles. E aí a gente está levantando a questão de quando é que a China vai parar de exportar commodities, né? O lítio sendo o maior expoente, né,
dessa onda de tecnologia e vai começar a forçar o restante do mundo a comprar os seus próprios veículos, né, através da BYD ou que seja outra marca. Então, essa é uma questão muito importante a ser levantada e por isso que o Elon Musk está tentando essas medidas protecionistas para poder fortalecer o próprio mercado interno. Então, ainda tem um outro fator que eu acho interessante a gente ressaltar, que hoje algumas montadoras chinesas já romperam fronteiras e já começam a montar plantas industriais fora da China. No Brasil, nós vamos ter a primeira montadora de carros elétricos na antiga planta da Ford em Camaçari, lá na Bahia. E esse contrato foi assinado agora, nessa semana que se passou. Uma pessoa do nosso estado, um exponencial político, o Alexandre Baldi, participou dessa tratativa e trouxeram para o Brasil. A BYD já vem com planta industrial para o Brasil. E a GWM, a Great Wall, que trouxe o primeiro produto que chama Raval. Eles hoje têm concessionária em todos os estados do Brasil. Um ponto que eles são agressivos é isso. Sim. Eles conseguem rapidamente romper fronteiras, transpor barreiras e chegar com o seu produto em vários países do mundo. Diferentemente da Tesla, que é um pouco mais, digamos assim, mais estudiosa dentro do cenário que se aponta de carros elétricos. Nós não temos aqui no Brasil hoje concessionária Tesla em todos os estados. É um produto que tem que ser importado dos Estados Unidos. Nós temos importadores brasileiros fazendo esse papel, mas não temos concessionários como as chinesas já têm, tanto a BYD quanto a GWM. Aqui eu conheço 2 proprietários de Tesla aqui, o Guilherme, e os 2 importaram da Suíça, né? Um deles é engenheiro da Tesla na Suíça, e aí ele teve que importar, isso tem 1 ano e meio mais ou menos, né? Então a gente vive numa cidade de médio porte aqui, uma cidade que tem 2 Teslas, e hoje você vê talvez muito mais Ravals, né, na rua, e BYDs de diversas linhas, do que o Tesla que vem no mercado. Poxa, já tem o Model Y, se eu não me engano, já tem 4 anos de comercialização e ainda não tem essa flexibilidade, né, de estar em todos os lugares. E enquanto a BYD já está com uma estratégia muito mais agressiva de mercado. Então, isso impacta na nossa economia por quê? Por que nós estamos falando disso? Nós estamos saindo daqui do nosso continente, indo para o continente americano, indo lá para o Oriente. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar aqui pensativo sobre a economia, o que vai acontecer, para onde nós vamos. Eu quero dizer para você que nos assiste, nós temos muitas oportunidades ainda. O que acontece conosco muitas vezes? E eu estava conversando com o Luiz aqui um pouco antes da gente começar a trazer essas informações para vocês, que não são nossas. Essas informações estão disponíveis hoje em vários canais do YouTube, em todas as grandes redes de TV. Isso é uma matéria que tem sido replicada porque é algo que tem nos feito pensar. Nós somos um país que nós temos muitas e enormes possibilidades de negócios. Nosso patamar hoje de desenvolvimento tecnológico está acima de 10 anos atrás. Nosso país avançou muito, nós temos amigos que trabalham na linha de tecnologia de algumas empresas e a gente viu que o Brasil está se preparando para esse novo passo, para esse novo tempo. Nossa economia, ela vem se mostrando aí estável, ela não passou por um momento passamos por um momento de transição política, mas a economia conseguiu se manter estável. Isso nos faz acreditar que a gente ainda possa avançar em alguns segmentos. E por que eu digo tudo isso? Porque quando a gente vai entender algum negócio ou alguma empresa, quando a gente vai atender uma empresa, a gente percebe que os problemas são mais estruturais, são problemas mais locais, são problemas de processos e não problemas da macroeconomia. Então, quando a gente senta para conversar com um empresário ou com um grande CEO, um CEO de uma grande empresa, o que a gente consegue perceber? Que a empresa está no caminho certo, a empresa tem um portfólio bom de produtos, a empresa tem uma gama de clientes bem estruturada, mas não consegue ter um faturamento expressivo. Quando a gente vai entrar dentro dessa empresa, fazer algumas análises e entender o que está acontecendo, a gente percebe que muitas vezes os processos não estão muito bem administrados. E o compliance não é muito claro.
E tem empresas que nem compliance não tem. Mas quando você vai falar sobre isso, a pessoa fala, mas o que é isso? Eles não... o empresariado brasileiro é algo assim surreal de se pensar. Porque as pessoas saem para ser empreendedores, elas começam a empreender, muitas vezes sem ter uma estrutura de orientação, de fomentação de negócios. E para que eu te passe a palavra, eu quero só contar algo, porque eu falo com as pessoas, né? Hoje um médico, um doutor, ele quando ele precisa administrar, por exemplo, o seu próprio hospital, ele se matricula num curso superior, num curso de pós-graduação, ele faz lá uma gestão empresarial e ele mesmo quer administrar o seu hospital. Nós, administradores, ou nós que somos consultores, nós não podemos receitar uma receita de medicamento, jamais. Mas eles podem administrar seus próprios negócios. Então, assim, o Brasil precisa de valorizar os seus profissionais. Excelente. Eu acho um ponto muito interessante, Guilherme, porque não se entende o empresário como uma profissão. Parece que é um pouco difícil de entender que um médico, a gente não está fazendo nenhum juízo de valor, tá? Mas é para ressaltar que, por exemplo, o Guilherme cresce, ele é uma pessoa que é legalizada a comercializar imóveis, eu não sou. Então, eu não tenho autoridade nenhuma para poder estar exercendo uma profissão que eu não tenho competência. Eu corro o risco de queimar a profissão, queimar o mercado e, poxa, potencialmente prejudicar algum cliente, fazer algum negócio que não diz respeito. E aí a gente vê justamente isso que você falou, né? Profissionais de outros ramos, de outras áreas, querendo gerir um negócio sem levar em consideração que uma administração de uma empresa também, poxa, a pessoa passa 8 anos fazendo medicina e a gente passa a vida fazendo negócios, né, Guilherme? E para ser sincero, a gente às vezes vacile uma coisa ou outra. Tem o mercado de business é um mercado que todo dia a gente descobre uma coisa nova. O que eu queria falar sobre o Cresce, é importante isso. Quando a gente trabalha com grandes players, quando a gente sai para o mercado de negócios, e esse mercado é um mercado que a fomentação de grandes valores, grandes quantias em negócio, ela acaba sendo movimentada através de bens imobilizados, bens imóveis. E numa dessas grandes negociações que a gente acompanhou, houve uma necessidade de que um imóvel fosse absorvido dentro dessa operacionalização para que viabilizasse o negócio. E aí esse imóvel entrou, era um imóvel de alto padrão, e a gente então destinou para algumas pessoas conhecidas trabalhar a venda desse imóvel. Para minha surpresa, depois de alguns meses, eu liguei para o empresário que tinha feito a venda, né, da empresa, e esse imóvel tinha entrado como parte de pagamento. Ele falou, não, nunca ninguém me ligou, eu já até contatei com outras pessoas. E aí eu falei pro meu amor, você quer saber? Eu vou estudar, vou fazer, né, o curso de TTI, vou me qualificar, e eu vou também, além de fazer toda essa parte de consultoria e de negócios, eu também vou me responsabilizar se tiver uma nova oportunidade de ter um imóvel como parte de pagamento, eu mesmo negociar esse imóvel. Então foi daí que surgiu o meu Cresce, né? Hoje eu tenho o Cresce, tenho o KNAI, também faço avaliação imobiliária, pela necessidade profissional. Não foi nem porque eu queria ter uma outra atividade de negócio, não. Isso foi meio que uma exigência. Mas agora que só saindo dessa parte, voltando aqui para o empreendedorismo, realmente a gente fica impressionado como que o empreendedor brasileiro ele é visto com talvez um pouco de não o merecimento que ele deveria ser. Excelente. Porque empreender no Brasil é algo desafiador. Demais. Nosso país ele é um país desafiador para um empreendedor. Eu posso te nominar aqui pelo menos 2 ou 3 grandes empresas que deixaram o Brasil, vieram para o Brasil com uma operação grande e resolveram deixar a operação, não quiseram mais prosseguir com a operação no Brasil diante de tantas dificuldades. Porque eu quero te contar uma das maiores dores hoje que o empresário tem vivido e sofrido. Não é questão de taxa de juros, não é a questão de poucos clientes ou muitos clientes, não é. Hoje a maior dor chama-se mão de obra.
Excelente. Hoje nós temos... Desculpa, mas Perfeito. em todas as indústrias, em todos os segmentos, você conversa com um dono de farmácia, ele vai te apontar isso. Você conversa com um dono de restaurante, ele vai te apontar isso. Grandes indústrias vão te apontar isso. Parece que é para todos os lados, em todas as cidades, né, comando? Em todos os segmentos. Tanto na parte industrial, produtiva, na parte de serviço, na prestação de serviço. Hoje nós temos visto que existem oportunidades hoje de negócios, existem oportunidades de empregabilidade, existe oportunidade de absorção de mão de obra, mas não existem pessoas disponíveis para estar prontas para atender essa demanda. Por quê? Porque existem algumas facilidades hoje que levam essas pessoas que poderiam estar vendendo o seu tempo, entregando o seu trabalho, elas têm outras facilidades que não as faz ficar encantadas com as ofertas que têm. Sim. E existem boas ofertas. Sim, com certeza. E existem boas ofertas, inclusive, na área tecnológica. Nossa. Essa é uma área hoje muito deficitária. E nós não vemos as pessoas se preparando para ocupar esses espaços ou para se qualificar para ser uma dessas pessoas que possam vir ocupar esse espaço. Não tem mais. Então hoje a maior dor, quando a gente vai prestar uma consultoria, que a gente começa a conversar com o empresário, com o empreendedor ou com o CEO, né, de uma grande corporação, a maior dificuldade dele hoje é colocar pessoas dentro do ambiente produtivo. Exato. Dentro do ambiente de serviço. Então a gente tem percebido que a automação ela tem vindo fortemente também por esse motivo. Eu estive com o meu amor há alguns meses atrás em São Paulo e nós fomos num shopping, uma operação muito diferente, numa rodovia, um shopping muito grande. E aí eles inauguraram já a expansão desse shopping, é uma área nova muito grande. E aí a gente desceu para tomar um café. Chegando lá, eu observei uma máquina que monta sorvete e ela é um braço robótico. Uma máquina japonesa, não é? Ela é bem japonesa. Eu já tinha visto na internet uma máquina dessa que monta café. Então é uma cafeteria e você escolhe lá o seu coffee, a máquina pega o copinho e pega o café e põe lá os utensílios, o que você precisa e te entrega o copo. Essa põe o sorvete. E eu parei para ver e fiquei ali olhando. Então, além dela colocar as bolinhas, você escolhe, passa seu cartão de crédito, tem um painel digital, você escolhe qual que é o modelo do sorvete que você quer. E aí o braço mecânico começa a trabalhar dentro de um aquário. É uma estrutura de vidro com esse braço lá dentro e um lugarzinho onde que ele põe o copinho de sorvete. Mas ele põe docinho, ele coloca coisinhas em cima... Não sei como chama, tipo... Os confetes, né? Isso, aquele confeito. Ele decora o sorvete. E aí nós ficamos olhando e aí meu amor falou, puxa vida, que tecnologia. Eu falei, puxa vida, esse funcionário não chega atrasado, não precisa de vale transporte, não vai apresentar atestado médico, não vai faltar dia nenhum do trabalho, ele não vai chegar atrasado. A hora que o shopping abrir, ele vai estar pronto para vender o sorvete. Eu acho que só não pode faltar energia. Mas esse é o ponto. Quando a gente começamos lá atrás falando sobre a economia dos Estados Unidos, falamos um pouco sobre a economia na China, o que está acontecendo na China, e agora a gente começa a falar um pouco no Brasil. Os Estados Unidos passou por alguns anos atrás e vem passando, começa com essa mesma falta de mão de obra, tanto Sim. que o latino ele era bem-vindo por isso, porque ele era uma mão de obra fácil, muitas vezes barata. Eu nunca morei nos Estados Unidos, eu não posso falar, né? Mas eu acredito que seja assim. E aí essa mão de obra começava a fomentar espaços onde o americano não queria trabalhar. Perfeito. Acredito que isso possa acontecer no Brasil. Excelentíssimo ponto que você tocou, e eu achei interessante que para quem não conhece tanto assim da cultura americana, pode achar que existe um discurso de que imigrantes roubam empregos nos Estados Unidos, e é claro que em algum grau ou outro isso acontece, mas se a gente olha para essa população latina, pessoas que imigram de forma infelizmente muitas vezes ilegal do México, ou por Cuba e todas essas formas, elas ocupam um nicho na cadeia de produção que o americano ele não quer trabalhar.
É uma questão cultural mesmo, né? A gente não pode julgar porque a gente não faz parte dessa cultura para entender, mas não é que a pessoa não presta um serviço porque falta emprego. Ela não presta muitas vezes por uma questão de orgulho próprio. Então você pega serviços que pessoas chamam de subemprego, eu não sei justificar o porquê, né? Para mim é um emprego tão nobre quanto qualquer outro, mas é muito comum a gente ver brasileiros quando chegam nos Estados Unidos trabalharem especialmente na Flórida em áreas como landscape, né, paisagismo, com construção civil, que é uma construção um pouco diferente, né, mas não deixa de ser um trabalho mais braçal. As mulheres trabalham bastante na questão de diarista, de cuidado com a casa mesmo e tudo. E não é que não é que os brasileiros estão roubando esses empregos, é que muitas vezes o próprio povo se recusa a trabalhar. E essa era uma discussão que estava sendo levantada no meio do ano passado, também por os economistas, de que até quando, né, o mercado de trabalho dos Estados Unidos vai permitir que o americano ele não faça esse tipo de trabalho. Né? Se a gente tem ofertas de trabalho muito boas, talvez o povo possa ficar um pouquinho mais tranquilo e falar, poxa, eu não vou trabalhar no McDonald's na vida, porque eu posso ter alguma outra oportunidade. Então tava se tendo essa discussão, mas o mercado começou bastante aquecido esse ano, apesar de algumas empresas estarem demitindo bastante pessoas. O Citigroup mesmo vai cortar 30% da sua força de trabalho, é surreal de se pensar, mas esse ponto da mão de obra, eu gostaria de ressaltar isso. E você perguntou se no Brasil isso não pode estar acontecendo. Eu destaco que aqui na cidade eu conheço vários prestadores de serviço venezuelanos. E a gente aqui é o maior expoente que a gente tem de imigrantes são venezuelanos e o brasileiro, poxa, eu preciso falar abertamente a respeito disso. A gente que trabalha com o mercado, o Comando já citou, o Guilherme já citou essa falta de mão de obra. Nos últimos 2 anos o brasileiro ele tem ficado um pouco mais acomodado também como o americano, né? Então eu trabalhei muitos anos no ramo alimentício e é muito difícil você conseguir garçons. É muito difícil você conseguir pessoas para a área da cozinha. E aí vem essa galera, vem da Venezuela. Poxa, às vezes você paga R$100 numa diária de um garçom e o brasileiro pode achar que é pouco, não estou aqui para julgar, mas para o venezuelano R$100 faz muita diferença e eles trabalham mesmo com afinco. Então eu acredito que possa ser uma das ondas que vai substituir uma certa parte da mão de obra aqui. E a segunda pode ser que seja inteligência artificial. Não sei se você vai comentar disso mais para frente. Eu vou passar a palavra para me aguardar. Não, então, você mandou muito bem. Eu quero contar para vocês, eu fiz uma consultoria há 2 anos atrás para uma rede de clínicas odontológicas e eles resolveram abrir uma unidade em Pirenópolis. Para você que nos assiste e não sabe, Pirenópolis é uma cidade turística aqui no Centro-Oeste, aqui no estado de Goiás. É uma cidade que é bucólica e é uma delícia passear. E nos cafés, nos restaurantes, em Pirenópolis. Uma cidade bem cultural, assim, carrega bastante a tradição goiana. Sim, Pirenópolis eu costumo dizer que é uma Ouro Preto, que é uma cidade do interior de Minas, sem serras, sem montanhas, sem subidas. Tem até montanhas, tem as cachoeiras, mas Ouro Preto, a topografia da cidade é muito íngreme, né? Isso. Tem muita subida. Mas você está falando de uma questão mais cultural mesmo. Isso, mas Pirenópolis ela é mais planinha, mas é uma cidade que tem esse ar gostoso de interior e essa rede de clínicas resolveu abrir uma unidade lá. E nós estamos falando da maior dor dos empresários. E essa foi a maior dor. Por quê? Pirenópolis ela funciona muito bem, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda e terça esquece, não existe. Segunda, terça e quarta são dias onde a cidade ela está totalmente parada. Por quê? Porque exatamente isso. O pessoal de Goiânia, aqui de Anápolis e de outras cidades maiores. Brasília também. E Brasília. Brasília é o público-alvo de Pirenópolis. E aí o que acontece? As pessoas, elas trabalham por um valor de diária, quinta, sexta, sábado, domingo, e elas não trabalham durante 6 dias da semana, uma jornada de 44 horas por R$1.300. Elas não trabalham. Porque elas preferem, é cultural, elas preferem se dedicar
a rotina de trabalho de quinta a domingo do que trabalhar a semana inteira ou as 44 horas de jornadas semanais para ganhar um salário ou um pouco mais de um salário. Depende da função, que tem um sindicato que regula esse pagamento. Mas, então, também isso é um fator dificultador. Sim. Hoje existem trabalhos indiretos, ou que a gente chama de trabalho informal, que acaba remunerando um pouco melhor do que o CLT. Aí aumenta ainda mais a dor do empreendedor. Além de não achar mão de obra qualificada, você precisa trabalhar essa mão de obra. Você precisa de ensinar, doutrinar, qualificar. Você não tem a garantia de que esse funcionário vai ser permanente ou perene com você. Então, assim, existem muitas nuances dentro de uma organização. E o que eu tenho visto nesses últimos dias, que tem sido um ponto-chave hoje dentro dos grandes grupos, a sucessão. Os filhos não estão preparados para assumir os negócios que muitas vezes o avô começou, o pai acelerou, alavancou, e aí o filho hoje ele tem outras aspirações. Ele não tem a aspiração de ser um executivo, não tem a aspiração de ser um CEO, não tem a aspiração, né, de entrar dentro desse universo de negócios e dar perenidade ao negócio. Então as empresas, além de tudo isso, precisam de desenvolver talentos, muitas vezes ao longo da jornada, para que essas pessoas que vão sendo desenvolvidas ao longo da jornada assumam os cargos, as quais muitas vezes o filho também não quer assumir. Ô, Guilherme, e é interessante, olha só, para a gente entender como é que isso se retroalimenta. Infelizmente, não vou saber a fonte da matéria que eu li, não vou saber de cabeça, mas eu estava vendo um estudo em que pessoas em cargos médios para alto não continuarem dentro da empresa se desenvolvendo, né, assumindo uma posição de CEO e tudo, influenciam nos funcionários trainees, nos júniors, nessa galera que está entrando, né, agora na companhia. Porque olha só, vamos entender o raciocínio aqui. Se o filho do dono não quer assumir a empresa como CEO, porque eu vou entrar como menor aprendiz para virar um assessor júnior, para virar um supervisor, para virar um presidente de departamento, para poder escalar toda essa, para construir essa carreira junto com a companhia, que pode levar aí 5, 10, 20 anos, talvez, né? Então, esse é um fenômeno que está acontecendo em diversos locais, né, em diversos tipos de setor, e isso retroalimenta, né, novamente. Você tocou num ponto muito interessante, que é você treinar o funcionário, e muitas vezes você não tem a garantia, né, que ele vai continuar com você ali, que ele vai, entre aspas, recompensar o investimento que você fez em treinamento, e a gente cria esse ciclo vicioso. O filho não quer assumir a empresa, o funcionário que está começando lá atrás olha e fala, poxa, se o filho não quer, eu vou pular para a próxima. E aí você fica pulando eternamente nisso. As pessoas não vão desenvolver carreira, as empresas não vão conseguir criar um programa de carreira interno, e sinceramente eu não sei onde é que a gente vai seguir essa... Eu acho que nós vamos seguir para a inteligência artificial. Será? Mas isso ainda é uma incógnita. Mas nos anos 90, eu cheguei aqui em Goiás em 95, e logo fui absorvido pelas empresas locais. Eu vinha de um grande grupo multinacional, e quando a gente mudou para cá, eu preparei um currículo e distribuí no DAIA. Logo fui chamado para algumas entrevistas e... Só para esclarecer, o DAIA é o Distrito Agroindustrial aqui da cidade de Anápolis. É um bairro, né, um bairro planejado para receber indústrias de diversos setores. É isso, muito bem observado. Nesse bairro planejado, que recebe indústrias, são hoje um dos maiores polos farmacêuticos do Brasil. As maiores indústrias farmacêuticas hoje estão aqui, dentro do Distrito Industrial aqui de Anápolis. E eu fui exatamente para uma indústria dessa, uma indústria de medicamentos. Para minha surpresa, depois de um tempo que eu já estava lá, o presidente da empresa me chamou e falou para mim, você vai treinar meus filhos. Era um casal de filhos, o rapaz era o primogênito, era o mais velho, e a moça era a segunda filha. E ele falou, você vai capacitá-los aí no seu setor. Eu era gestor da área de materiais e cuidava da parte de logística desse laboratório. E o filho fazia administração de empresa em Goiânia, se não me falha a memória, na Universidade Católica, e a filha fazia turismo também em Goiânia.
E quando eles chegavam, depois da aula, eles não iam para casa, eles vinham direto aqui para o laboratório em Anápolis. E aí eles entravam para o meu setor, na qual eles iriam passar por um treinamento comigo do que o nosso setor provia dentro daquela indústria, qual era o impacto daquilo que nós fazíamos dentro do processo produtivo, porque nós estávamos ligados da cadeia produtiva do início ao fim. Então nós éramos responsáveis por receber todas as matérias-primas, todo o material de produção. Isso entrava dentro de um projeto que a gente chamava de quarentena, e esse produto entrava como ainda produtos a serem transformados em produto acabado. Depois passava por todo o processo fabril, voltava para nós como produto acabado, ia para um outro setor, né, onde seriam vendidos e expedidos. Isso foram quase um ano. E eu quero fazer aqui um desabafo, né? O meu funcionário chegava de Porsche 911 e eu chegava de Chevette 95. 85. Eu chegava de Chevette 85 pratinha e o meu funcionário chegava de Porsche 911. Então, assim, são essas diferenças. Mas por que eu quero contar isso para vocês? Porque hoje ele é o presidente desse grupo. Hoje ele é o presidente desse grupo e a irmã dele não continuou, ela abraçou outros desafios, mas ele passou por um tempo conosco, né, na área de materiais, depois ele passou para produção, depois ele passou para a área de qualidade e assim ele entendeu todos os processos daquela grande indústria. Hoje é uma das maiores do Brasil e hoje ele é o presidente, ele é o principal CEO desse grupo, mas ele passou por uma jornada, ele teve totalmente um conhecimento daquilo que ele iria ser o responsável por cobrar. Então hoje, um amigo nosso, pastor Moisés Romero, fala que nós vivemos o tempo da geração micro-ondas. Tudo tem que ser muito rápido. Sim. Nada tem hoje um tempo de maturação, os processos hoje não são observados. Ô Guilherme, só fazer um interromper, mas para complementar, tem psicólogos hoje estudando a relação do quanto a mente humana consegue manter a atenção ininterrupta em uma coisa só, e concluíram que a gente hoje está com um span de atenção igual de um peixe dourado. 7 segundos é o limite médio hoje que a gente consegue manter. Só para reforçar essa... Não, é tão interessante isso que nós temos especialistas hoje em todas as áreas. Proficientes poucos, mas especialistas muito. Basta você entrar no Google, aí você aprende alguma coisa e isso te dá qualificação, capacitação para você ser um especialista. Infelizmente, temos muitos especialistas formados pelo Google. Por quê? As pessoas hoje, elas não querem mais, ou elas não se submetem mais a passar pelo processo dos ciclos. Na nossa vida existem ciclos. Você falou muito bem que uma faculdade de medicina são 8 anos. Acredito que seja, porque são 6 anos de faculdade e 2 anos de residência. Acredito que seja isso. Então, 8 anos. É um ciclo. Não se forma um médico sem esse ciclo. Não se forma um bacharel sem ser 4 anos de ciclo. Não se forma um bom advogado ou um jurista com 5 anos, sem ser os 5 anos de ciclo. Um curso de bacharelado em Direito são 5 anos. 5 anos. São 10 períodos. E são ciclos. E hoje nós temos visto pessoas desenvolvendo hoje capacidades com ciclos muito menores. O que isso acontece? Isso não te dá, muitas vezes, embasamento capaz ou suficiente para que você possa desenvolver um bom trabalho ou entregar aquilo que muitas vezes você promete. A gente tem visto isso muito hoje dentro das grandes corporações ou até mesmo no mercado em geral. Por que eu quero dizer isso? Tem hora que a gente fica se perguntando por que algumas empresas elas têm uma história exponencial de sucesso e de repente isso é interrompido. Isso. Existe uma ruptura nisso. Existe uma interrupção. Eu não vou saber tecnicamente explicar, porque eu acredito que possa haver uma explicação, mas eu quero levantar aqui uma celeuma, posso? Por favor. Explica pra gente o que é celeuma, por gentileza. Celeuma é uma dúvida, né? Eu quero fomentar aqui uma discussão. Esse português, gente, vocês podem olhar a estante do homem aqui, vocês vão descobrir de onde vem esse português maravilhoso. Então, mas não é sobre isso. Assim, eu quero falar que, por exemplo, ontem, voltando a falar dos Estados Unidos, a justiça americana aceitou o pedido da Gol de recuperação judicial.
A gente, na nossa total ignorância, a gente pensa assim, peraí, uma empresa que trabalha com ativos recebido antecipados. Muito, né? Então, assim, o recebíveis dessas empresas aéreas, eu não estou aqui discutindo a planilha de custo deles, não sei nada de companhia aérea. O que eu sei é entrar no avião e comer aquele... aliás, eu não aceito na Gol, eu agradeço todas as vezes. Aquela pacotinho de balinha, de amendoim, eu acho aquilo... Deixa, mas... Deixa, mas eu aceito só uma água e tá tudo certo, mas eu não entendo porque existe uma antecipação de recebíveis. Sim. É muito raro ver a pessoa chegar no guichê e comprar uma passagem para um voo imediato. Talvez por uma emergência. Sim. E aí paga-se por isso. Sim, muito mais caro. Dezenas de vezes mais caro. Mas é interessante assim, todos os negócios existe um planejamento. Com certeza. Ou deveria existir, pelo menos. Deveria existir, porque eu ia falar sobre isso, porque se você está no avião e existe algum problema durante esse voo, é recalculada a rota. Sim. E o planejamento dentro de uma organização, ela serve para isso, para recalcular a rota. E aí eles foram de uma estratégia tão grande que eles não entraram com esse pedido na justiça brasileira. Eles levaram isso para a justiça americana e foi concedido. Então eles não podem ter arresto de nenhum bens, eles não podem ter nenhum bem confiscado, vão continuar a cooperação com todos os seus aviões, com todas as linhas, ou todas as rotas, ou todas as aerovias, ou todos os destinos às quais eles já tinham, mas estão em recuperação judicial. A segunda maior companhia aérea do Brasil. Hoje ela está nesse ponto. Como é que a gente chega num ponto desse? Então... batata quente no seu colo aí agora, pergunta difícil. Não, se você... É claro que tem que haver uma análise. Por exemplo, a dívida divulgada por eles agora é de 20 bilhões. 20 bi. Aí temos que entender quais são os principais fornecedores que detêm, né? Que hoje são credores dessa dívida. Nós temos que entender quem são. Por exemplo, pode ser, não sei quem é, mas pode ser as empresas de abastecimento, as empresas que vendem combustível, o combustível de aviação. Pode ser. Pode ser outros tantos fornecedores, né? Eles têm, dentro da holding deles, não é só a aviação, eles têm outros negócios. Eles têm a GoLog, eles têm outros negócios. Estou falando daqui da Gol, porque esse é um assunto aberto. Isso é uma matéria que foi divulgada hoje em todos os jornais sobre esse pedido e ser aceito o pedido de recuperação judicial pelos Estados Unidos. Mas o cerne dessa questão aqui, o cerne disso, não é por que aconteceu isso. É como que isso acontece. Sim. Por quê? Isso acontece na nossa vida pessoal. Com certeza. Muitas vezes nós somos surpreendidos com uma determinada situação onde que a gente não esperava, por exemplo, uma perca de contrato. Você vem trabalhando, prestando serviço para alguma empresa, fazendo negócio com algumas empresas e de repente, por algum motivo qualquer, há uma ruptura desse contrato e você fica sem essa receita. Isso pode acontecer. É diferente deles, porque o que eles fazem é te vender uma passagem ou te vender um trecho de voo, que eles vendem trecho de voo antecipado, você passa seu cartão de crédito e você compra esse direito de viajar e você vai viajar muitas vezes a data futura. Sim. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque recentemente nós vimos um outro grande grupo brasileiro, né, passando por isso, que é a Lojas Americanas. Nossa. E segundo as notícias foram divulgadas e veiculadas, 40 bilhões de prejuízo. 40 bilhões de prejuízo. Então, também entrar em recuperação judicial e os seus credores, eles têm que se amoldar a esse novo padrão de recebimento, porque eles não vão receber dentro daquele planejamento, aquela programação que a empresa tinha, que existia um acordo ou um contrato. Isso pode acontecer com boletos ou com antecipações, sim, enfim. Mas você já viu um fluxo de caixa futuro previsto que não vai se concretizar agora. Isso passa a ser aí um déficit, sim, dentro da receita de um fornecedor, por exemplo. Então, o que nós temos visto, o que nós temos vivido nesse tempo? Realmente existe hoje
exigência maior por parte do mercado que nós tenhamos que ter melhores governanças. Perfeito. Onde a gente percebe que as empresas falham? Quando a governança ela não é exigida ou ela não é executada dentro dos modelos da empresa. Por isso que é muito importante um compliance, por isso é muito importante os processos. Pode falar. Não, eu ia levantar justamente esse ponto. Muitas empresas nem sabem o que é um compliance e que precisam de um. Não sabem. E quando percebe que estão sendo alvo de situações às quais elas não estavam preparadas, porque eu quero te falar uma coisa. A gente nunca está preparado para uma notícia ruim. Por mais que a gente se previna, a gente é meio que bloqueado. Sim. Nossas crenças limitantes, elas meio que nos bloqueiam de pensar ou de prever, né, algo ruim. Quando a gente vai trabalhar dentro de uma empresa ou de um grupo empresarial, a gente já primeiro traça os cenários que são perspectivas, né? Sem dúvida, que são as perspectivas, que são as possibilidades que essa empresa terá de avançar dentro do mercado que ela vai abraçar. E o empresário tem que entender que o maravilhoso é voar em céu de brigadeiro. É o melhor cenário. O cenário, né, aquele que seria o ideal para que tudo acontecesse bem. Mas existem os problemas que são os percalços. Existem os problemas aí do desenvolvimento. Então tem um cenário equilibrado, né, o mediano, e tem um cenário assustador. O empreendedor tem que estar pronto para os três. Tem que estar pronto. No mínimo, né? Eu estive como empresária, acho que 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, ela é de Goiânia e investe aqui em Anápolis. E a gente conversando, ela pegou e falou assim para mim que o maior medo dela é a empresa dela quebrar. E eu disse a ela, falei, uma empresa só quebra quando ela para de receitar. Quando ela para de comercializar aquilo que ela oferece para o público. É igual andar de bicicleta. Só cai quando você para. Só quando você para. Você não precisa nem estar pedalando. Você só cai na descida se você cometer algum deslize, né, na bicicleta. Mas se você estiver descendo equilibrado, você não precisa nem pedalar. A bicicleta desce por si só. E a bicicleta só cai quando você para de pedalar. É assim que acontece com as empresas. Você pode acreditar. Empresa não quebra por não ter dinheiro ou por fechar balanço com prejuízo. Não. Poxa, quantas empresas a gente tem hoje no mundo de startup que fecham trimestre negativos, né? Pois é. E o prejuízo dentro de uma empresa não é sinal de que ela quebrou. Sim. Ou que vai quebrar. Não é. Ela quebra quando ela deixa de ter as suas receitas diárias fomentando o seu fluxo de caixa. A empresa perdeu o fluxo de caixa, eu quero te dizer, ela vai fechar. Sim. Ela não perdeu o fluxo de caixa, ela continua produzindo, ela continua fomentando recursos, ela continua receitando, ela não vai quebrar. Fechar balanço com prejuízo ou negativo não é sinal de que a empresa está quebrando. É um sinal de alerta? Claro que é. Você já precisa de acionar mecanismos para que você possa entender o que está acontecendo na sua empresa. De novo, já tinha que estar planejado todas as estratégias. Isso é importante. E nós sentamos agora, no início desse ano, eu e meu amor, para a gente fazer o nosso planejamento para 2024. Por quê? Também esse é um fator que tem trazido muitos problemas para as famílias. Quando a gente conversa com pessoas, já não falando com empresas, nós vamos conversar com pessoas e as queixas, né, geralmente são repetitivas. Elas são repetidas em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com famílias diferentes, mas com o mesmo problema muitas vezes. E quando a gente vai entender, e quando a gente vai acompanhar, e quando a gente quer dar uma sugestão, porque a gente acaba sendo sugestivo, a gente não pode, muitas vezes, entrar em muitos detalhes, principalmente quando é familiar, mas quando nós vamos perceber, e quando a gente faz uma anamnese que vai entender os problemas, as pessoas começam a te relatar, a gente chega quase no mesmo ponto de uma empresa. Qual é o problema? O problema é falta de planejamento. O problema é falta de comunicação, o problema é falta de diálogo. E aí o que nós temos visto com isso? Que as pessoas estão sempre em crise. Muitas vezes consigo mesmas. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa dessa vai levantar numa segunda-feira, motivada,
alegre, satisfeita para ir para o seu trabalho, para entregar, para desenvolver, para fomentar dentro daquilo que ela é contratada para fazer um bom trabalho. Não vai. Não vai. Ela se sabota, ela tem problemas pessoais e isso afeta as suas emoções e quando ela chega lá, ela não consegue entregar. Então, o que a gente precisa de pensar? Quero deixar aqui uma opinião no final. A palavra de Deus fala no livro de Jeremias que Deus sabe os planos que tem sobre nós. Então eu quero te encorajar. Muitas vezes, Luiz, a gente se sente desencorajado diante de tantas coisas que nós trouxemos aqui. A pessoa se sente desistida, ela se sente desanimada, ela se sente desprestigiada. E eu quero dizer para você que nos assiste, existe algo que nos faz acreditar e nos faz seguir. Nunca perca a sua fé. Nós podemos perder muitas coisas, coisas materiais nós conseguimos novamente reconquistar. Mas quando nós perdemos nossa fé, nós perdemos a nossa condição de acreditar em nós mesmos e de entregar o nosso melhor. Por isso, Luiz, eu queria deixar essa mensagem aqui nessa noite, sabe? Que podem vir palavras de dificuldade, sim, podem vir rumores de guerra, sim, podem vir rumores de catástrofes, mas quando nós estamos firmados na rocha viva que é Jesus, quando nós temos nossa fé, quando nós temos nossa confiança depositada em Deus, nós conseguimos vencer os nossos desafios, que nós consigamos vencê-los, sabe? E quero te agradecer muito por esse tempo, por esse bate-papo. Esse é o primeiro de alguns vídeos que nós vamos fazer. Nós queremos levar até você uma palavra de ânimo, nós queremos te contar coisas que estão acontecendo, nós queremos destacar aquilo que tem paralisado muitas pessoas, mas aquele velho ditado tem que ser dito: enquanto uns choram, outros vendem lenços. É desse jeito. Quero deixar um abraço para você, te agradecer, Luiz, com as suas considerações finais. Que é isso, foi um prazer para mim estar aqui. Que é isso, uma honra, maravilhoso. Eu não preciso falar nada. Guilherme Seixas. Muito obrigado, Luiz Gustavo. Nós vamos falar novamente. Espero que você possa refletir a cada dia que existe algo muito melhor. Sim. Muito melhor do que simplesmente a gente achar que nós somos capazes e que nós temos a força. Nós não temos. Nós somos falíveis, nós somos findos, nós precisamos de Jesus nas nossas vidas, nós precisamos de crer no Deus Altíssimo. Muito obrigado, excelente semana. Fiquem bem. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal.